Hoje, dia 21 de novembro de 2023, estamos na casa do Sr. Juca Volkmer, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Ivy. Vocês querem continuar falando os itens ou seguindo mais ou menos aqui, tá bom? Pode tocar as questões. Então. Qual é o seu nome completo? É José Volkmer. Qual a sua descendência? Rio Grande do Sul. Descendência de etnia, italiano, alemão? Alemão. Alemão. Qual o nome de seus pais? Germano e Vilma. Germano Volkmer e Vilma Volkmer. Lembrem qual a data de nascimento dos seus pais, o ano, de onde eles nasceram? Isso eu não posso dizer agora. E onde eles nasceram? É Rio Grande do Sul. Onde eles casaram também? Também não sei. Quantos filhos eles tiveram? Meu pai teve 5. Consegue dizer o nome de todos, do mais velho para o mais novo? Tem o mais velho, afinado, já era Lauro Volkmer e a Lucena Volkmer, a Nelce Volkmer e a Arminda Volkmer e o José, que sou eu. O senhor nasceu onde e em que data? Eu nasci dia 29 de 6 de 1947, em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Qual o seu estado civil? Casado. Qual é o local e a data do seu casamento? Eu casemos em Santa Inês, Itaipulândia hoje. Qual o nome da sua esposa? É Regina Bazei Volkmer. Qual o nome dos seus filhos? Também do mais velho para o mais novo. A Maria Regina, a Marley Aparecida, Marisa Helena e a... Deixa eu pensar agora. Sirlene Isabelle e a Marisa Helena, Marisa Inês. Qual a sua ocupação atual? Como? A sua ocupação atual, o que faz atualmente? Olha, aposentada, não fizemos quase nada. Qual a data da sua chegada em Itaipulândia? Nós chegamos em Itaipulândia dia 2 de julho de 1962. Já vi outras entrevistas, eu percebo que tem muita mudança em julho. Por que era escolhida esse mês para fazer as mudanças? O senhor sabe me dizer? Olha, isso veio confinado meu pai. Ele vendeu lá em Capanema e veio para cá. Daí eu vim, não sei. Que idade que o senhor tinha na época? 14 para 15 anos. Na mudança, na vinda, quem veio junto? Nós viemos com 3 mudanças no caminhão. Veio meus 2 cunhados, com a família e finado meu pai, nós. Viemos 3, mesma mudança. Então tinha irmãs casadas já que vieram junto. É isso. Quando a família chegou no território que é Itaipulândia atualmente, em que comunidade ela se instalou? Santa Inês. Nem era Santa Inês, era Arroio Natal naquela época. E o senhor podia descrever como era esse local onde a família se instalou, a casa? Olha, na época? Tinha uma casinha de madeira lá, chovia mais lá dentro do que fora quase, e tinha 3 moradores lá só naquela época. O resto era puro mato ainda, naquele tempo. O senhor disse que tinha os moradores, tinha morador nas proximidades. Quem morava já nas proximidades? Quem? Era o João Lourenço Taborda e o Graçolino e Ismael Pinto. Eram os 3 moradores que tinha lá. Antes de morar aqui para Itaipulândia, onde a família morava? Morava em Capanema. Capanema. Morou muito tempo em Capanema? 2 anos em Capanema, 2. Antes de Capanema moravam em? Em Rio Grande do Sul. Qual município?
Alecrim. Lá em Capanema, qual que era a atividade econômica que a família desenvolvia? O que a família trabalhava? Era na lavoura, tudo sempre agricultor. Lá em Capanema, a família tinha terra própria ou arrendada? Tinha um pedaço de terra, sim. Quanta terra a família tinha lá? Eu acho que uns 3 alqueires, mas por aí 4. E a vinda para Itaipulândia, qual foi o motivo de saírem de Capanema e virem aqui para a região? Olha, em procura de mais terra, né? Mais barato. Vendemos lá e, no final, o pai vendeu lá e comprou. Está aí mais terra aqui. E que informações que a família tinha em Capanema sobre as terras aqui? Nenhuma. O finado pai mandou meu cunhado ir comprar umas... Era para ir para Pato Bragado comprar terra. Daí ele encontrou um senhor no ônibus, foram proseando, sabe? Sobre terra. Daí ele falou, mas eu tenho terra para vender aqui. Terra boa, primeira. Daí ele veio junto com o homem ali para Santa Inês e comprou as terras ali. E daí deu uma entrada e voltou para Capanema. De repente informaram que aqui tinha jagunço, tinham tomado as terras. Daí esqueceu, perdemos o dinheiro. De repente o dono da terra veio lá em Capanema atrás. Por que não vieram? Não, mas tem jagunço. Ele falou, não tem nada. Sempre conversa. Daí nós viemos de mudança ali. E de quem compraram a terra ali? Era o tal de Iracildo Lorenzioni. Eu nem conheço o homem. Quanta terra que foi comprada? Foi comprado 6 alqueires de terra. Não tinha mais dinheiro para... Depois eu brinquei uma bicicleta por 5 alqueires de terra também, ali em Santa Inês. Então, comprou 5 alqueires de terra por uma bicicleta? Uma bicicleta. Era puro mato daí. Quando o seu cunhado comprou no começo, ele e seu pai também, sabia se estava comprando terra escriturada ou de posse? Não, era tudo posse. Não era terra escriturada nem. E tinha algum contrato escrito da compra dessa posse? Sim. O contrato fazia a muque, assim, a assinatura era no lápis, na caneta. Não tinha cartório nenhum aí escrito, nada para fazer. Então não tinha um registro? Não, nada. A família era ciente de que estava comprando posse? Ah, sim. Isso eu tinha que saber, né? Que tinha muita invasão de terra aí. Para vir de Capanema, de mudança, que meio de transporte que utilizaram? Nós viemos com a mudança de caminhão por Foz do Iguaçu, Itacorá, e daí entramos para Santa Inês. Daí eu e meu irmão e meu cunhado voltemos com o mesmo caminhão para Capanema buscar o gado. Daí viemos de carroça. Levamos 3 dias e meio. De carroça viemos ali por Aurora do Iguaçu. Aí chegamos em São Miguel para entrar por aqui, tinha uma estradinha. Falaram que no portão do Cuí tinha jagunço. Daí fomos lá pela rede, para lá do Rio Cuí, lá embaixo, viemos por lá. 3 dias e meio de viagem. Para vir de Capanema para cá, também passaram pelo Iguaçu e a Estrada do Colono? Estrada do Colono. Uhum. Quando vieram de caminhão primeiro, quanto tempo durou a viagem vindo de Capanema até aqui? Olha, saímos de manhã de lá e chegamos de tardezinha ali em Itacorá. Não foi tão rápido, não. E tiveram algum contratempo nessa viagem ou veio? Não, de caminhão veio bem. Pusemos em Itacorá, no terreiro do Pedro Tavares lá, e no outro dia de manhã entramos para cá. Daí levamos meio-dia para vir de Itacorá até Santa Inês. Isso dá quantos quilômetros? 11. Levamos meio-dia abrindo estrada para o caminhão passar. Armário alto, né? Tinha árvores na estrada, tinha que cortar e cheio de buraco. Estrada ruim. Não foi fácil. O que trouxeram nessa mudança? Olha, as tralhas só de
fogão e cama e coisa arada. Não tinha muito para trazer. Com relação assim a alimentos, sementes, veio alguma coisa? Eu acho que deve ter vindo alguma coisa junto, eu não recordo hoje. Daí o senhor disse que depois voltaram com o caminhão e trouxeram os animais de carroça. Sim. Mas daí, que animais que vieram? Que trouxeram? Animais, vaca de leite, 2 e a junta de boi. E a carroça. Os animais vieram andando, então. Atrás, amarrada atrás da carroça e sim. Até no parque do Iguaçu, o ônibus bateu numa vaca, se atravessou um pouco e vinha o ônibus e deu uma encostada nela. Quase machucou ela. O senhor já comentou que deram uma entrada da terra e depois pagaram o restante. Como era feito o pagamento na época das terras? Isso não era uns trocos só, era pago em dinheiro. Não era lá que nem hoje, milhões. Era, como eu te falei, uma bicicleta dava assim qualquer de terra. E depois, para fazer o registro dessa propriedade? Da propriedade ficou assim, até que um dia o Albino Bissolotti era prefeito. Ele entrou ali com o INCRA, né? E daí foi medidas dela. Aí nós pegamos a escritura. Mas levou anos. O senhor disse que tinha uma casinha de madeira, que mais chovia dentro do que fora. Quanto tempo a família morou nessa primeira casa? Essa casinha era cobrida com tabunha. Olha, moramos, acho que mais de meio ano lá dentro. Até que nós construímos outra. E essa casa nova que foi construída, tem como descrever como é que ela era? Era também de pau a pique, bem dizer, tudo feito com tábua, tudo tábua e tabunha, não tinha nada de material que nem hoje. E que tamanho tinha essa casa? Olha, acho que uns 70, 80 metros quadrados. Para fazer essa casa, essa primeira casa, foi comprado algum material fora, como telha, ou foi só usada a madeira e o que tinha mesmo na propriedade? Não, aquilo era comprado só o prego, o resto nós levava as madeiras para Itacorá na serraria, levava uma tora hoje, amanhã, e levava outra e já trazia as tábuas de volta para fazer a casa. Era tudo de madeira. Essa propriedade, como é que era servida por água? A água era o rio Natal hoje lá. Daí nós cavamos um poço meio perto lá e tudo água do balde. E a luz? A luz era a lamparina, tudo a querosena. Não existia luz. E banheiro? O banheiro era feito lá, uma patente, como eles falam hoje lá. Faziam lá fora um buraco e casinha em cima. Isso era o banheiro. O banheiro para tomar banho? No rio. Tomava banho na sanga. A energia elétrica, o senhor lembra quando chegou? E quando chegou? Essa chegou muitos anos depois. Espera, eu acho que energia em 74 por aí, 5. Foi bem depois. E rede de água, essa propriedade chegou a receber? Sim. Também foi. Eu acho que depois que virou município aqui, veio a rede de água lá. O senhor já comentou sobre a questão de conflito de terra, a posse, de jagunço também. O senhor chegou a ter conhecimento, o contato com relação a algum conflito de terra que teve na região? Sim, eu até fui nas trincheiras da Armada lá. O senhor quer relatar como é que foi essa história? Eu era solteiro naquele tempo. Não, já era casado.
Não, solteiro ainda. Aí eles invadiram ali a fazenda do Nereu, hoje do... Conheceu, né? Nereu Severo ali. Já ouvi falar. Era o tal de... o Gago. Daí a gente fez espera para se defender, né? Até fomos se trincheirar lá numa curva, lá no mato lá, e o homem daí não vieram. E de noite também. E depois aconteceu que mataram meu sogro ali, né? Fizeram, foram meio bêbado lá, deram uns tiros no seu cara, derrubaram primeiro o baraco deles, deram uns tiros, não acertaram ninguém, daí eles atiraram, mataram meu sogro. Mas vocês conheciam quem eram essas pessoas que vinham fazer? Eles vinham fazer pressão para deixar a terra? Ou qual que era a razão que eles tinham? Eles tinham a escritura do tempo do Lupião lá. Ele tinha a escritura da fazenda ali. Mas os colonos já estavam há muitos anos em cima, já tinham derrubado tudo os matos, lavoura. Daí eles queriam tomados. Daí deu esse conflito ali. Então, esse conflito era dos poceiros que estavam vivendo na região com supostamente pessoal que tinha concessão ou escritura das terras. Mas eles só apareceram depois que estava tudo organizado, antes não se manifestaram. Então não dá para dizer que a sua família também se sentiu ameaçada por essa situação? Não. A minha não. A da mulher do outro lado do rio lá. No nosso lado não tinha esse. E esses conflitos, assim, com o tempo se resolveram? Como é que foram resolvidos? Depois o homem que vendeu as terras por Ireneu Severo, da Radiolândia de Medianeira, daí ele veio ali e fez um acordo com os colonos. Então, deu um pedaço para cima e ficou com a outra parte de lá. Eles fizeram um acordo e daí terminou isso aí. Isso é na comunidade de Santa Inês. No início, quando chegaram aqui, você já disse que compraram terra, então trabalharam na agricultura, né? O que plantaram? Olha, naquele tempo não plantava soja ainda. Plantava para sobreviver. Feijão, mas era feijão e mandioca, batata doce, arroz. Eram essas coisas. E esses produtos a família, além de ter para o consumo, chegou a vender também? Vendia? Vendiam. E para quem, para onde vendiam? Vendia nos bolichos, sabe? Naquele tempo chegava o homem, o Leopoldo Mendes botou um bolicho ali, tinha de tudo. Ele comprava tudo, as coisas também. Não é que nem hoje mercado, o bolicho tinha tudo o que precisava, né? O bolicho então tinha tanto como roupa, tecido, comida, utensílios de cozinha. Isso. Ferramenta de trabalho. Era tudo misturado, banho, sabão. Na propriedade da família do senhor também tinham criação de animais? Vaca de leite e porco, e junta de boi para lavrar. Isso tinha que ter, né? Naqueles anos iniciais, a ajuda dos animais, a tração animal que a gente fala, era bastante importante. Bastante. Leite para o gasto e para o trabalho. A família chegou a plantar a hortelã? Não. Nós não chegamos a plantar isso aí. Tinha uns que plantavam ali, mas a gente nunca plantou. Como chegaram bem no início, assim, no processo de colonização, a mata ainda era bem densa. Sim. Como é que foi feito o trabalho de limpeza dessa mata para fazer as primeiras roças? Naquele tempo nós fazíamos mutirão, sabe? Reunia os vizinhos tudo, e daí tu matava um porco, e daí vinha 6, até 20 pessoas vinha na tua casa, roçava uns e outros já derrubavam o mato.
fazia a tua parte. Depois ia na outro. Assim nós ia trocando os dias com o povo e fazia as lavouras no começo. Mas como é que fazia essa limpeza? Primeiro as mais baixinhas, mais finas? Os da foice e os barrotes, né? E daí com o machado derrubava as árvores grandes. E essas árvores, que espécie que eram? Ah, mas isso tinha de tudo. De todo tipo de árvore. E o que faziam com essa madeira? Queimava depois. As melhores vendia, o cedro, a madeira de lei, né? Isso vendia para as madeireiras. E o resto ia. E quais eram as madeiras de lei, as mais valorizadas? Era marfim, louro, cedro, o lapacho. Assim, naquela propriedade da família, teve alguma árvore, alguma que chamou atenção pelo porte, pelo tamanho? Teve. Que tamanho que ela teria? Eu vendi um lapacho que o caminhão chegou a empinar para subir ela aí era graúda. Quanto que eu tinha de circunferência? Tinha uns 15 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro. Isso. Era bem. E a propriedade chegou a ser mecanizada? Mais tarde, sim, veio a mecanização daí. E daí a mecanização foi contratado serviço de terceiros? Como é que foi feito isso? Era financiado pelo banco. Veio o trator de esteira, né? E destocava e enleirava tudo. Depois nós queimava aquilo lá. Foi feito financiamento. Para fazer o financiamento, já precisava ter a terra legalizada? Já tinha escritura, sim, naqueles tempos. E o senhor lembra em que ano mais ou menos foi isso, que foi a destoca? Isso foi em 80 nos anos 80 por aí, não sei que. Então Já foi bem mais tarde. 90, ano 90 por aí. Foi antes ou depois da construção do lago de Itaipu? Antes? Eu acho que foi antes. É bom ter uma ideia junto. E depois de mecanizada, quais foram os plantios que começaram a fazer daí? Começamos a plantar soja, né, e tudo, a trator, milho. Mas mais que nós plantava era fumo, tabaco para vendia. Quando essa terra foi mecanizada, que foi arrancada, que era arrancar os tocos, né, e amontoar e limpar, a terra precisou receber algum tratamento de algum produto? Calcário nós botamos, e daí adubação, né? Mesmo sendo terra nova, já precisou da adubação? Não, já não era mais terra nova. Né? Já tinha um tempo. Sim, né? Já não era mais nova. No começo não precisava adubação, nada. A família chegou a participar de alguma cooperativa? Sim. Cooperativa? Que hoje é a LAR. Era Cotrefal naqueles tempos. E atualmente o senhor ainda é vinculado a alguma? Eu sou ainda associado na LAR. O pessoal fala, não, a gente sabe que historicamente essa região foi habitada também por indígenas. Quando vieram para cá, no início dos anos 60, chegaram a ter contato, ou ver, com relação a algum indígena? Aqui nunca. Não tinha ainda esse negócio ainda. Na família do senhor, quando vieram de Capanema ali, com pai, mãe, irmãos, como é que era organizado o dia do trabalho para homens e mulheres? Como é que era a rotina do trabalho? A rotina era levantar e a mulherada ia tirar leite e os homens tratavam os bichos e daí tudo para a lavoura. Uma ficava em casa para cuidar do almoço e o resto ia tudo para o serviço. Era tudo. E como é que as mulheres, vou falar delas agora,
organizavam o tempo para lavar roupa, para limpar a casa, para fazer os outros trabalhos domésticos? Isso aí fazia também, tudo junto. Umas lavava roupa e outros iam puxar a enxada, né? Aquela que ficava em casa ia no rio lavar roupa, minha vida dele. Na sua família ali, antes do senhor casar, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, como é que era a participação das mulheres nos negócios? Elas ajudavam a decidir ou não? No negócio, Nos negócios da família. sempre. Ninguém fazia um negócio sozinho. Era tudo sempre planejado primeiro, para depois fazer um negócio. Sempre era tudo em conjunto. E as roupas do trabalho, São Paulo do trabalho, como é que eram as roupas do dia a dia para o trabalho? As roupas velhas remendadas eram de várias as cores, né? Rasgava, a mulher grudava um pedaço em cima e era tudo daquele tipo lá. Para alimentação, ali nos primeiros tempos, como é que a família se organizou para ter os alimentos? Meu Deus do céu, agora tu fez uma pergunta boa. No começo, nós passamos necessidade. Às vezes, nosso café da manhã era polenta com café preto. Não tinha moinho, não tinha nada, era duríssimo. Aí, quando entramos, eu comprei uns pezinhos de mandioca lá de um vizinho lá, mas muito ruinzinha. A alimentação era péssima. Até que nós produzimos depois. Começamos a plantar, né, e colher daí para o alimento. No início não chegaram a fazer com a mudança algum tipo de alimento? Sim, veio bastante alimento junto, mas isso acaba, né? Além da roça e tal, também cultivavam horta? Sempre tinha as hortaliçazinhas. As verdurinhas sempre plantava. E os outros alimentos que precisava comprar, sal, farinha, aonde adquiriam no começo? Itacorá. E aquele lá, a pezito lá em Itacorá buscar. Aqui não existia nada aqui. Para ir em Itacorá fazer uma compra, quanto tempo você gastava? Era sempre meio-dia. Ia cedo, a pé e comprava e depois voltava a pé de novo. Ou a cavalo, quem tinha uma bicicleta, mas eram poucos que tinha, né? Tinha alguma técnica ou fazia alguma para conservar os alimentos, tipo a carne, frutas, alguma coisa? O que fazia para... A carne, nós matávamos um porco, fritava a carne e botava dentro da lata de banha. Eu acho que, não sei se no tempo de vocês acontecia isso também. Ali conservava a carne um bom tempo. Nesses primeiros tempos, Juca, o que as famílias faziam ou tinham para fazer como lazer, como divertimento? Olha, nós se reunia os homens, né? Principal, as mulheres, não sei o que faziam. Nós ia lá para Itacorá. Se tinha um matinê lá, uma coisa, nós ia a pezinho no domingo. Lazer, assim, era jogar baralho e não tinha outra coisa para fazer. E caçar. Mas a maioria era caça. Aí se divertia no mato. Então, assim, para ir no matinê, caminhava 11 quilômetros para ir, e 11 quilômetros e depois para voltar, sim. E a caça, que você falou que já faziam bastante. Que tipo de animais que caçavam? Olha o que vinha para frente. Guati, os pardo, anta, tatu. Caçava tudo. Pássaro. E a carne dessas caças era consumida? Era consumida para alimento. E pescar? Chegaram também? Pescar pouco. Tinha só o Rio Paraná, lá, volta e meia a gente ia lá pescar no
Também tinha que 11, 12 quilômetros para ir pescar no rio lá. Pousava lá e não pegava peixe. Só via eles pular. Lembra que peixes costumavam ter no Rio Paraná? No Rio Paraná tinha de tudo. Pacu, o pintado, surubi, o jaú. Tinha dourado, pegava lá. Nessas idas da pescaria, lá na barranca do Rio Paraná, costumava ter muita gente pescando? Sim. Tinha pescador profissional lá, tinha também. E o futebol? Ele chegou logo na comunidade? A comunidade se organizou? Futebol, Como é que foi isso? ele surgiu lá por 70 e... Era nos 70, nós abrimos lá um campinho assim, estoquei mamuque, aí começamos a chutar uma bola lá. No começo não tinha futebol nem. E também não tinha questão de clube nem nada. Nada. O senhor lembra quando você foi feito um clube? Se foi particular ou se foi a comunidade que fez? Ali o primeiro clube foi o Alexandre Trochinski lá, que abriu o primeiro salão de baile lá na Santa Inês ali. Também foi nos anos 68 por aí. E nesse clube daí aconteciam bailes? Ali também. fazia os bailes. E as mulheres, o que elas faziam nas horas de lazer delas? A Regina fala depois, a família. O que é lazer era ir passear na casa uma, na casa da outra e contar as novidades, sabe? Era só o lazer delas. E as crianças? Qual que era o passatempo delas? As crianças era brincadeira, se divertiam. Criança sempre, ela sabe, criança não pensa muito, ela podendo correr já tá bom. E as roupas? Tinha uma roupa que era especial para o passeio, para sair? Tinha para ir passear, para ir nas missas, nos terços, tinha as roupas boas também. E festas? Aconteciam meio logo, de manhã acontecia alguma festa de comunidade? Festa, ela era anunciada quase um ano. A turma se prevenia, de todo lado vinham daí nas festas. Era acho que uma festa por ano. Então reunia todo o povo das redondezas, vinha na festa. E como é que era o cardápio? Qual que era o cardápio dessas festas? Cardápio era churrasco e salada e... Que nem hoje, assim. E como era assada essa carne? Tinha um jeito... Hoje é diferente? Não. Nós ia no mato, cortar a vara e fazia os espetos. Para espetar a carne e fazia um buraco assim de tijolo, em roda e era churrasqueira. E essa madeira para fazer os espetos, era uma madeira específica ou qualquer uma servia? Não, era achar uma varinha reta, tirava a casca delas, apontava na ponta e espetava a carne. E a bebida? Que bebida que tinha nessas festas? A bebida tinha cerveja. E como essa cerveja era gelada? Não tinha. Era ou dentro da água, botava água fria e ceragem, ali ela botava lá dentro e tomava ainda no bico. Não tinha nem copo, né? Ali nos primeiros tempos, a família já possuía rádio? No começo não. O rádio era depois de um tempo, o final do pai comprou um rádio. E daí como as notícias, assim, para saber de Capanema, do Rio Grande, de que forma que tinham contato e sabiam do que estava acontecendo? Contato quando vinha um passear. Vinha um parente, ou por escrito, por carta, mandava. Era tudo escrito a carta. Essa carta ia... Aí levava pessoalmente, não tinha correio. Às vezes levava um mês para chegar lá.
E daí quando conseguiram rádio, É. lembra que emissoras que ouviam? A maioria era a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, Rádio Nacional de São Paulo, era só essas rádios de fora, aqui não existia rádio ainda. E a televisão, quando que a família conseguiu ter? Televisão nós pegamos nos anos 90 por aí, nós conseguimos comprar uma. Aqui tem um mito sobre casamento que eu vou deixar depois para conversar sobre o casamento de vocês. A relação com a vizinhança, como é que era, seu Ju? Muito boa, não tinha... Naquelas épocas não dava encrenca entre vizinhos, tudo tinha que se ajudar um ao outro. Então essa era uma relação muito boa mesmo. Quando chegaram ali em Santa Inês, não tinha, ou já tinha, alguma escola construída? Não. As primeiras aulas eram nas casas lá. Lembra quem Reunia foi os primeiros professores? em Santa Inês. É. O primeiro professor era um tal de Hildo. No começo, a Elsie Lorini dava aula. E depois a Sulmira Moresco também dava aula. Quem sabia ler e escrever já era uma professora lá, para ensinar as crianças. Depois veio a escola mais tarde ali. Tiraram lá de Itacorá, trouxeram aqui. Sobre o comércio, o senhor já falou que iam para Itacorá, mas daí depois também teve um comércio ali em Santa Inês. Lembra que ano que começou a ter comércio em Santa Inês? Era o Leopoldo Mendes que veio ali, botou o comércio ali. 50 anos atrás. Isto foi... Eu era solteiro em 68 por aí. Quando o seu Leopoldo abriu um comércio em Santa Inês, aqui na Vila da Aparecidinha, já tinha comércio? Aqui não tinha nenhuma árvore cortada na Itaipulândia ali. Não tinha nada aí. Então, depois que abriu o comércio em Santa Inês do Leopoldo, daí ele comercializou também outras roupa também, utensílios de cozinha, isso ou não? Tinha o que tu precisava ali tinha que comprar. Ali tinha roupa, tinha alimento, tinha fósforo, tinha anzol para pescar, isso tinha de tudo. E os mascates, esses vendedores ambulantes também passavam na região? Sim, passava também. E o que eles vendiam? Era mascate, vendia roupa, perfume, de tudo um pouco. Tal do mascate, esse aí o nome é bem lembrado do mascate. Ele passava e vendia, até vendia prestação, quando ele ficava conhecendo o povo. Depois, quando vinha de novo, ele recebia aí. E moinho? O moinho era lá em Itacorá. Nós pegava a carroça e levava todos os vizinhos. Enchia a carroça e levava no moinho e trazia depois a farinha para o pessoal que... E o serviço do moinho lá de moer o milho para fazer o fubá, ele tinha um custo por quantidade ou era uma porcentagem que ficava? Como é que isso acontecia? Ele ficava com uma parte da farinha ou você pagava. Se tu não tinha dinheiro, ele descontava numa parceria, né? Daí, tipo assim, de manhã levava o milho
e deixava, buscava outro Outro dia ou esperava lá? Ou esperava lá ou voltava. Se não tinha farinha lá, ia de volta. Daí no outro dia buscava. Geralmente era assim. No outro dia tu vem buscar. Aí moía a noite inteira a farinha e no outro dia tu pegava ela. O senhor já comentou também que para chegar em Santa Inês tiveram que fazer a volta por Foz e Itacurá para chegar aqui. Como que eram essas estradas, essas picadas aí nos primeiros tempos? Olha, a estrada lá ela vinha de Guaíra a Foz do Iguaçu. Aquela estrada era boa. Mas aqui, esse trajeto aqui, era péssimo. Nossa Senhora! Não tem nem como falar como era a estrada. Aquilo era dia de chuva era um banhado, assim. E o poder público, que era a Prefeitura de São Miguel, ela contribuiu na abertura dessas outras estradas ou isso foi a própria comunidade que fez? Eu acho que naquela época não era nem São Miguel, não era nem município. Acho que era Foz do Iguaçu. São Miguel é de 61 a emancipação. 61. Então já era. Depois que o Nadir Marge se elegeu, aí para frente começou a vir umas patrolas aí para o mar. Antes não tinha nada. Daí a comunidade que arrumava, mantinha as estradas? Não. Antes sim, era nós que pegava e ia lá, tampava a buraqueira com enxada aí. E ônibus em Santa Inês, aqui, Itacurá. Quando começou a ter, qual era as empresas? Ônibus foi quando a Colonial começou. De Itavoa, Itaipu, São Miguel. Isso eu não sei em que ano que foi isso. Ninguém te falou isso ainda? É que as pessoas não lembram assim, muito bem as datas, né? E eles falam bastante de uma empresa da Maringá também. Não, a Maringá foi tempo depois. Espera aí, a Maringá? Eu acho que sim. Acho que primeiro foi a Maringá, depois entrou a Colonial, recém. E a Maringá fazia Itacurá? Itacorá, São Miguel do Iguaçu. E de Foz, lá para Guaíra. Qual que é a religião do senhor? Nós somos católicos. Quando o senhor chegou em Santa Inês, já tinha igreja, um local de celebração? A primeira missa nós rocemos, fizemos uma roçada lá e foi montado um altarzinho no meio do mato, assim na sombra, e daí veio um padre de missal rezar a primeira missa. Daí começou, ele batizou a Santa Inês, daí surgiu daí. Depois foi feita uma igrejinha lá, de madeira. Essa primeira missa ali, quando foi dado o nome da comunidade, o senhor lembra mais ou menos que ano que foi isso? Acho que foi por 63 ou 64, por ali. E a construção da primeira igreja, como é que foi? Foi feita uma capelinha lá, uma casinha de madeira, meio altona, com uma escadona assim, para subir. Mas o terreno e o material dessa igreja, foi doação? Foi isso? Foi tudo rateado pelos moradores, né? Cada um ajudou um pouco e foi feita. E o terreno? O terreno foi doado pelo Jango Taborda. Lembra qual o nome do primeiro pastor? Puxa. Pastor não, padre. Primeiro padre. Não sei se foi o padre Pacas, eu acho que é. De Missala. Se eu não me engano. E a saúde, Sr. Juca? Como é que era o atendimento na área da saúde? Aqui, saúde era ir pegar um cavalo e ir lá na volta da cobra, quando precisava ir no médico. Daí vinha uma rural de lá e levava na Foz do Iguaçu. Onde
ficava essa volta da Cobra? Logo para lá de Itacorá, não. Sentido Foz ou sentido Era Foz do Iguaçu. Morava um homem lá, tinha uma caminhoneta. Depois, mais tarde, entrou o Albano Spoa nessa Santenês. Daí o primeiro carro que entrou ali foi uma rural também. Daí esse era o nosso recurso. E dentista? No começo era tudo Itacorá, o dentista. Era um tal de Armando que era o nosso dentista lá. Farmácia? Farmácia era Itacorá também. Era um tal de Borges e depois entrou esse Geller ali, o Adolfo. O Adolfo, sim. Esse era... A família tinha o costume, o hábito de fazer remédios caseiros? A maioria era tudo na base do chá e benzimento, sabe? Tinha os curandores, ia procurar eles. Naquela época também aconteciam bastante acidentes, assim, acidente não digo de machucar no mato, essas coisas. Tinha alguma coisa específica para tratar esses ferimentos, essas feridas? Não, aí quando um se machucava mesmo, tinha que ir para Foz do Iguaçu, no hospital lá. Aqui não tinha recurso. Quebrava uma perna, enfaixava e sarava assim mesmo. Tinha os que arrumavam com ripinha e tinha os arrumadores de osso. E animais peçonhentos? Tinha muito venenosos como cobra, aranha? Isso sempre existiu, cobra, essas aranha teve. A família do senhor, alguém sofreu algum acidente? Acidente? Ataque com eles? De cobra nunca, ninguém. Com relação à segurança pública, policiamento, quando chegou, como era feito isso no início? Itacorá já tinha um cabo lá, a policial tinha em Itacorá só. Então, se precisava, tinha que ir lá em Itacorá, intimar lá, para ele vir resolver, né? Era tudo lá em Itacorá. E ali em Santenês, alguém chegou a exercer O uma função de chefia ali? Tinha. inspetor, isso aí tinha. Assim, Era o Neto a bordo, era o inspetor. esse inspetor, ele tinha uma nomeação do governo? Ele funcionava isso? é mais ou menos que nem ser vereador hoje, é o último, né? O inspetor resolvia. Ele até prendia, levava lá na... Ele tinha autoridade, sim. A comunidade via ele como autoridade. Como autoridade, Respeitava. ele resolvia tudo. E cadeia pública tinha? Onde? Não, nem Itacará não tinha. Cadeia São Miguel do Iguaçu. E andar armado? Andava. Como? Todo mundo podia andar. Menos em baile, assim, quando a polícia chegava. Mas assim, todo mundo andava armado. E aconteciam muitas brigas? Muito menos que hoje. Todo mundo tinha medo um do outro. Todo mundo andava armado, ninguém... E ninguém provocava? Não dava para provocar ninguém. Sobre a emancipação, seu Juca, como é que o senhor viu ali no começo a movimentação para a criação do novo município? Foi bastante importante isso aí. Aquilo ali, se reuniram ali, aí resolveram logo, né? Qual eram os motivos que a comissão, que tinha uma comissão, dava para a população para convencer que seria bom o novo município? É que daí, né, ficava tudo aqui. Assim, tudo nós tínhamos que ir para fora, São Miguel, era tudo São Miguel. Quando virou município aqui, ficou muito mais fácil para nós resolver tudo aqui, né? O senhor lembra de quem eram as pessoas que estavam em frente desse movimento, que
que trabalharam? Para emancipar? Para emancipar? Eu me lembro de alunos, o Paulo do Posto, acho que o Domingos Viala, não sei se o Lotário, o João. Tinha mais gente, mas eu não lembro agora. Com relação a Itaipu, as terras da família não foram atingidas. A nossa não. E quando o senhor ficou sabendo dessa obra que ia acontecer na região, o que o senhor pensou sobre isso? Aquilo lá foi uma revolução foi bem complicado aquilo lá. Até inclusive eu, para financiar a minha destoca, deu um problema. Lá constava que minha terra ia ser indenizada um pedaço. E a medição não chegou na minha. Eu tive que ir lá na Foz resolver tudo isso aí de novo. E os que estavam lá, que foram indenizados, deu muita demora até que conseguiram receber. Não foi bem fácil assim. O senhor ficou sabendo de algum movimento, alguma coisa que aconteceu com relação a Itaipu e qual eram os motivos que eles tinham? Não. Então tá, seu Juca, no sentido seria mais isso, e a gente sempre deixa espaço, depois vai ter uma parte que eu vou, de repente, fazer junto, a partir do casamento de vocês, se o senhor quer relatar algum fato, assim, algo que aconteceu, que marcou bastante para o senhor nesse processo de colonização de Itaipulândia? Não, isso aí, não lembro de muita coisa, não. Qual o seu nome completo? Regina Bazei Volkmer. Qual a sua descendência? É italiana, alemã? É italiana. Meu pai veio pequeno da Itália. Ficaram 6 meses na água. Lembra qual o local de nascimento dos seus pais? Já falou que o pai é da Itália, né? E a mãe? A mãe é dia 9 de agosto e meu pai dia 9 de julho. E onde que a sua mãe nasceu? Putinga, Rio Grande do Sul. E eles casaram onde? Em Soledade, Rio Grande do Sul. A senhora lembra em que ano que eles casaram? Não. Quantos filhos eles tiveram? 10. 10. A senhora lembra do nome dos seus irmãos, do mais velho para o mais novo? Lembro. O filhado Jandir, a Terezinha, Hortenila, daí eu, filhado Agostinho, filhado Valdemar, filhado Valdir e a Helena e o Antoninho. De 10 tem 5 vivos e 5 mortos. A senhora nasceu onde e em que data? Eu nasci dia 8 do 2/50 em Soledade. Rio Grande do Sul. Uhum. Seu estado civil? Casada? Qual a data do seu casamento? Dia 21 de junho. Que ano? Vai fazer 54 anos agora, esse ano que vem. Eu vou falar depois como foi o casamento. Qual o nome do seu esposo? José Volkmer. Os filhos ele já falou. Qual a sua ocupação atual? Do dia a dia? A senhora tem alguma aposentada? Sou aposentada, e daí o meu serviço da casa. Qual a data da chegada da sua família em Itaipulândia? Olha, eu tinha 14, não tinha 14 anos completo. Eu tinha começado essa história mais lá para trás um pouquinho. Meu pai morava lá em Soledade. Daí ele resolveu vir para o Paraná. Daí, aquela vez, quando eles falavam que para ir para o Paraná era que nem a gente aqui para Rondônia, né? Era puro mato e bicho lá. Daí meu pai tinha um conhecido ali em Santo Antônio, um compadre dele.
Daí nós íamos até ali e esse homem foi com meu pai aqui em Ramilândia. Ele comprou uma colônia de terra, daí ele se acampou lá, tinha uma serraria meio perto, empreitou para derrubar um alqueire de mato lá e fizeram uma casa. Daí ele botou um peão lá para morar. Até porque ele tinha muita criança pequena, né? Até que desmatava um pouco ali. Isso era em agosto. E daí encheram de milho. E de volta e meia ele ia para lá ver como é que estava. O milho estava desse tamanho. O casal tinha 2 crianças, morava na casa. E daí foi aí uns 10 dias antes de Natal, ele foi para lá para dizer pobre, desocupar a casa, que nós ia de mudança para lá. Chegou lá, tinha outro dono, botaram ele para correr com a custa de tiro. Perdeu tudo. Era o que ele tinha lá, que ele vendeu no sul, ele aplicou tudo lá. E perdeu tudo. Daí ele veio para cá e foi com a polícia. Outro tinha contrato e daquela vez era posse ainda lá. Daí ele perdeu tudo. Meu pai ficou louco quase. Até começou a beber. E daí fazer o quê? Comecei a trabalhar. Daí meus irmãos 3 mais velhos casaram. Daí eu era mais velha. Nós trabalhávamos, daí um pouco aqui, um pouco lá, ele conseguiu comprar 2 alqueires de terra ali em Santo Antônio. Daí foi que o meu irmão mais velho, casado, veio para cá, não sei com quem, se foi com o sogro dele, não me lembro bem. E daí ele ajeitou um pedaço ali para comprar. Daí ele vendeu lá, ele pôde comprar 8 alqueires ali. Ali é que é para cá do Celso Preto, daí que o Chiru mora. Daí ali moramos bastante tempo. E daí ele veio comprar, comprou, e daí ele se mudou lá para o outro lado. Que foi onde deu aquela trajetória lá da morte dele. Ah, então quando a família veio do Rio Grande, ela morou um tempo em Santo Antônio. Sim. Quanto tempo em Santo Antônio, senhora? Agosto a dezembro. Depois ele teve que ficar 2, 3 anos lá, porque ele perdeu tudo. Ficou sem nada. E daí, quando veio aqui para Santa Inês, a senhora não lembra em que ano que foi? Eu tinha 14 anos, eu estou com 73. Nessa mudança, então, de Santo Antônio para Santa Inês, quem que veio junto com a família? Nós, a família da mulher do Gasparim, viemos junto. No mesmo, Moresco. Moresco, viemos junto morar. Só que eles moraram aí perto do rio, eles abriram um botequinho aí, e nós fomos lá naquela terra lá que o meu irmão tinha arrumado para o meu pai. Quando a família chegou em Itaipulândia, então, se instalou na comunidade de Santa Inês. Sim. A senhora poderia descrever, assim, como era esse local em Santa Inês, quando chegaram de mudança? Olha, tinha um trilho, assim, uns 20 metros para cima do rio, para baixo daquela estrada. E passava de cavalo, de carroça, aí a pé, e aquele trilho foi descarregada a mudança ali, e daí ele pegou, naquela época, aí tinha a carroça de cavalo, alguma. Daí ele pegou com a carroça, e lá daí nós fomos morar num rancho de chão batido. Naquela época todo mundo morava assim. No rancho de chão batido. Bem grande, bem feitinho. E ali nós ficamos aí até que ele vendeu essa morada, ele comprou do outro lado, sobrou para ele fazer uma casa bem grande e comprar os móveis melhor. Daí ele moramos aí 3 anos do lado de cá do rio. Daí ele vendeu ali, compramos lá, onde é que o trouxa está morando, aquele que era policial, que a terra era do meu pai. E daí, infelizmente, quando a gente morou um tempo lá, veio aqueles jagunços e cascavéis, se acamparam aí, onde o Ede mora. E daí queriam tirar a terra, mas aquela rua estava cheia de gente, aqueles caboclos fortes. Sei que nós tínhamos, na frente da casa do meu pai, eles desmataram, tinha deixado 2 cadafistas mais grossos,
uns 20 metros para cima, assim. E via papagaio, periquito, tudo cantar lá. E esses bandidos vinham ali, se sentavam ali embaixo, matar os passarinhos para assustar a gente, né? Quando vocês chegaram em Santa Inês, já tinha moradores ali? Tinha pouquíssimo. A senhora lembra quais eram as famílias que já moravam ali? Era o meu marido, com a irmã dele, o Lúcio Túlio, os Taborda moravam tudo por aí. O Albano Espoa morava aí, que ele acabou botando um moinho depois para fazer farinha de moer trigo e milho. E lá na cabeceira da que é do José morava uns... Tem uns aqui, um tortinho que mora aqui, que ele é de lá, ele acho que está com 90 e poucos anos. Mas ele está meio caduquinho. E era só isso, era puro mato. Cada um comia comprando e ia derrubando o mato. Tanto que um dia de noite, o meu pai tem uma espingarda boa. E ele conhecia coisa de mato, porque ele sempre foi um caçador. E daí ele viu um barulho estranho dentro de casa, ele levantou no escuro, com o isqueiro, ele atirou, e era uma cascavel, mais um bicho grande, caminhando dentro do quarto, assim. Porque lá a metade era repartido assim, para cozinha e metade é quarto. Essa trajetória aí deu um alvoroço, Deus o livre. Ninguém mais queria ficar, todo mundo queria ir embora de lá. A sua família também lá em Santo Antônio, no Rio Grande, trabalhava em qual atividade econômica? Na agricultura? Os tios, irmão do pai, trabalhava com aquela vinheira, fazia um vinho. E outros plantavam, assim, trigo, mas era roça de trigo. Trigo, meus tios, porque lá meu sogro morava ali, ele tinha tanto filho, mas ele tinha bastante terra, e os filhos moravam tudo em roda. Um criava gado, outro criava porco, assim, mas para vender para os bolicheiros, como se diz, naquela época não era que nem hoje. E o seu pai, sua família, trabalhava com o quê? Nós plantava trigo, feijão, milho, criava porco para o gasto. Tinha naquela época aqueles porcos do Roque, grande e vermelho, era o porco da época, porco de 200 quilos. Lá no sul, aqui não. E ali em Santo Antônio também trabalhavam o quê? Ali, quando é que o pai voltou, que perdeu toda a terra ali em cima, até de empreitada trabalhei. Meu pai trabalhou com as crianças, com eu e meus irmãos menores. Nós trabalhávamos o que vinha, sabe? Daí nós continuamos morando ali desse compadre do meu pai, que não pagava aluguel, mas nós arrendava a terra, plantava meia, feijão com aquele, ou com outro, coisa. Nós anoitecia e amanhecia na roça. Porque não tinha recurso mais. O pai tinha perdido tudo lá em cima. Então nós tínhamos que fazer. E daí até deu uma safra de feijão bem boa. Que deu para nós comprar 2 alqueires lá. Meio retirado. Depois foi que ele vendeu esses 2 alqueires, conseguiu comprar aqui. E qual foi o motivo da família, então, sair de Santo Antônio daí e vir aqui para Itaipulândia? Porque meu irmão tinha casado e ele veio com o sogro para cá. E ele falou que aqui tinha bastante roça nova, daí ele voltou para lá uma hora, ele fez a cabeça do meu pai. E trouxe meu pai junto. E o meu pai tem uns trocos, como naquela época comprava terra muito baratinho, né? E ele comprou essa terra que é para cá do Celso Plete, bem ali onde o Chiru mora. A senhora lembra quanta terra era? Era meia colônia. 5 alqueires? Sim. E ali daí a gente fazia, daí chegou ali, criava porco, galinha, minha mãe era de criar bastante pato, meu pai era aqueles porquinhos pelados para carrear para vir ligeiro, e plantava batata, mandioca. O pai fez um forno para matar a fome, para não dizer que não passemos fome. A mãe é italiana, né? Ela cultivou muita batata ali. E daí, como não existia tijolo naquela época, daí nós tiramos pedra do rio que tinha, aquele riozinho Natal aí,
E daí o pai fez um forno bem grande de pedra. E aí ele assava um dia sim, um dia não, uma fornada de batata. E as piazadas vinham até os vizinhos lá comer. Lembra de quem o teu pai comprou a terra? Era dos Taborda. Uhum. E o teu pai sabia da questão da terra, se era escriturada, se era posse? Não, naquela época não tinha escritura. Ninguém tinha. E chegaram a fazer um contrato daí? Aqui ou lá? Aqui. Sabe o que? Na época fazia um contrato, assinava ali. E apertava a mão, dava a palavra. Assim eram os negócios feitos. Hoje em dia, assim, se faz assim, você está perdida. O seu pai chegou a conhecer a região aqui antes da mudança ou não? Ele veio, sim. Ele veio junto com meu irmão para cá, comprar terra. E daí meu irmão e os cunhados dele, que era dos Resch, que é essas terras do Amantino, eles moravam lá. E daí eles ajudaram, las catamuinhas, e daí já, uma serraria, não sei que tinha uma serraria, mandaram serrar tábua. Isso era tudo cacaiada. E daí eles fizeram o rancho, daí meu pai foi de volta. E daí meu irmão começou a limpar, que tinha, costeando o rio, tinha uns 30 metros para cima, que não era mato, era capoeira. Daí era só não sai queimar. Naquela época era bastante fogo para fazer limpeza da... Era sim, até para queimar o lixo. A mudança de Santo Antônio para cá, nós viemos como é que foi? Com um caminhão grande, viemos, porque veio 2 mudanças, né, 2 famílias. O total, acho que deu 19, 20 pessoas, não me lembro. Aí pusemos no Itacorá, numa garagem lá, e no outro dia eles trouxeram até aqui, ali para cada Sanga de Santa Inês, que é naquele lugar ali, o Moresco tinha comprado um lote, e daí ela também tinha mandado fazer um barraco, e aí foi descarregada a mudança. Daí meu pai pegou uma carroça de cavalo e levou a mudança para cima, para aqueles trilhos lá. É a família Moresco que veio junto com a família da senhora? É, todos eles. Quanto tempo durou essa viagem a senhora disse que pousaram em Itaporá, mas saíram cedo de Santo Antônio? Carregaram de noite lá, daí saímos cedo, mas daí o caminhão estragou um pouco na estrada. E daí era noite quando chegamos em Itacorá, o motorista não quis entrar aqui de noite, porque ele sabia da estrada, né? E sim, a turma, coitado, tinha não sei quem era meu irmão, e o irmão da Zulmira, que veio com o machado e o cerote na frente. O Serás era mato, né? Era uma estrada pouco ocupada, caía muita coisa no tempo de chuva, abrindo a estrada para nós passar, o caminhão passar. E o que trouxeram nessa mudança? As traias, olha, as camas, tu sabe que era aquelas camas patentes de montar e desmontar, né? De mola. Armário não. Ninguém, nem dos Morescos, nem armário não existia. Existiam os baús para guardar roupa. As traias aí não era lá muita coisa. Cadeira, mesa, banco. E o resto era ensacado, a roupa, as panelas, essas coisas. Mas não era aquela mudança que nem tem hoje, né? Trouxeram animais também junto? Trouxemos um pouquinho de animais atrás. Foi ali, tá. Mas eu acho que foi ali que quem que trouxe um burrinho atrás, marado? Acho que o Moresco lá. E ele se enforcou, amarraram ele pro correntão, no caminhão para ele não pular fora, e ele pulou e se enforcou, ficou pendurado. Aí foi que daí atrapalhou muito, até que tiveram que, não sei como não virou o caminhão, né? O burrinho estava lá pendurado. E nós trouxemos umas galinhas que tinha lá para começar aqui. Porco não precisamos trazer porque o meu irmão tinha ali. E daí a gente foi ajuntando.
Meu pai ia com nós, com 4 filhos, trabalhar longe assim, com a enxada de madrugada levantava. Isso aqui já. Aqui. E daí esses trabalhos eram recebidos por dia, ou como que é? É, por empleitada, daí o pai comprava ele sei que Deus foi trabalhar, não me lembro onde que era, ele ganhou uma novilha pequenininha, feia, e daí ele recebeu os porquinhos em troca. Eu não sei o que ele mais recebeu, acho que fazia falta lá em casa, se era mesa ou se era cama. Então eu ainda assim trabalhar hoje. E fazer o quê? Ficava contente ainda. A senhora disse que tinha um barraco de chão batido quando chegaram. Sim. Quanto tempo viveram nele? 3 anos. E daí depois conseguiram construir uma casa. Aí o pai vendeu essa terra aí, comprou lá no outro lado, que é onde a terra do Ademir, hoje. E daí ele construiu uma casa bem alta, assim, que embaixo entrava de carroça. Casa grande de tábua, bonita. E daí minha mãe morou ali até que ela vendeu. E eles moraram muito tempo ali? Daí meu pai moremos 3 anos lá. Daí aconteceu aquela tragédia lá. Falar bem a verdade, aquela vez daí entre os jagunços se acamparam. Aí onde é que o Ede tem a casa agora. A senhora quer falar relatar como aconteceu essa tragédia? Deixa eu... E os motivos dela? Sim. Daí, aquele dia, daí o finado João Lorini tinha ido para Cascavel, por causa dessa terra, que na época ele queria depois se candidatar para vereador em São Miguel. E daí, eu não sei qual é quem que falou, sei que ele chegou aquele dia do casamento do Valdir Gasparim, até eu e o Juca eram testemunha dele. E esse João Lorini chegou assim lá no casamento, falou que o homem lá mandou tacar fogo nos jagunços. E meu pai, daí naquela época o casamento era de vinho quente ainda. E daí todo mundo estava com a cabeça cheia de vinho, era o almoço, e daí beberam de tarde, e daí sei que tinha o filho do João Lorini, aquele do Miguel, os Miguel que foram embora, e os Lampa, os Resch, tudo que os jagunços tinham que tirar aquela terra ali, ia ficar 15 metros para baixo. Era bem para baixo aquela estrada, né? Para cima os jagunços, um tal de Gago de Cascavel era dono, disse que ele tinha escritura. E daí diz o finado João Lorini que o INCRA mandou tacar fogo, né? E ele chegou lá e falou para os homens, nós temos que tacar fogo, fazer uma trincheira para eles. E todo mundo com a cabeça cheia de vinho fizeram aquela noite mesmo. Sei que nós viemos embora de tardinha com a mãe, com as crianças, e o pai não vinha. E daí quando eu fui lá pela meia-noite por aí, nossa senhora, nós vimos tiro, gente. Eles tinham metralhadora, tinham tudo. E daí os nossos aqui tinham cada um uma espingardinha. E daí eles foram lá e os jagunços não estavam. Daí eles derrubaram os 4 cantos do barraco deles e se esconderam para cima da estrada, atrás de um toquinho. E os outros, quando que viram que começaram a atirar, eles se jogaram atrás daqueles mato caído, né? Que quando derruba a base fica aquele pau, né? E o meu pai ficou atrás de um toco, que ele caiu de um lado. Meu pai tomou só um tiro, assim, mas bem certeiro. E essa trajetória ali foi o fim de tudo, gente. Ele fez a cama para os outros deitar. Daí, quando foi na outra semana, veio a turma do INCRA, fizeram isso, fizeram acordo com o dono da fazenda, e ele vendeu o que pertencia para cada um lá, bem baratinho. E deu escritura para tudo eles. Que era
o Irineu Severo, lá em cima, não sei. Não sei quem é dono daquela fazenda hoje. E meu pai morreu. E depois meu pai morreu, daí acertaram, ganharam escritura, tudo beleza. Ele fez a cama para os outros deitar dentro. Que idade seu pai tinha? 48. Deixou minha mãe com 7 filhos em casa. Isso foi, pelo amor de Deus. Você lembra que ano foi isso? Pois é, isso era dia 28 de dezembro. Era o casamento do Valdir Gasparinho ali. Que nós se criamos junto e ele também se criou junto com o Gasparinho. E daí o nosso casamento era para ser para junho. E em junho nós casamos daí. E daí eu deixei minha mãe lá com os filhos, já estavam tudo de 14, 13, 15 anos. Eu tinha 18 para 19. E a minha mãe morou lá, daí ninguém mais incomodou, não tinha mais problema de terra, todo mundo estava com a sua escritura. E a sua mãe vendeu depois? Vendeu. Vendeu para quem? Era um vereador. Ah, não sei o nome não. Não sei o nome. Daí em julho nós casamos, daí ela vendeu e ela comprou uma casinha aqui embaixo. Não tem muita coisa para contar, eu não tenho muita. Então, a senhora da família Bazei e o Juca é da família Wogner. Isto. Como que daí se conheceram aqui em Santa Inês? Sim. Como é que foi Ah, essa bem, parte? naquela época não tinha nada, né? Tinha só aquele campeão de futebol aí para baixo do Tonho Hermes. E no domingo a gente se reunia ali. E tinha poucas moças naquela época. E ele corria atrás de mim que nem um cachorrinho. Eu tentei até queimar ele com água quente. Coitado. E se ajeitemos ali no campo. Tinha 18 anos. Pensei, pai, eu não tenho mais. E daí eu disse, eu tenho que seguir a minha vida. Aí nós namoramos uns 3 anos. E o casamento, como é que foi? O meu casamento? É. Pequenininho, aquela igrejinha pequenininha com meu pai. E o meu marido ajudou a fazer lá. Da Santa Inês, aquela que ele falou. Casamento simples, só os vizinhos, pouca gente. E quem foi o padre que fez essa? Era um padre de São Miguel. Mas ele é morto agora, mas não é o padre Armando. O padre Armando veio depois. Eu não lembro, é o padre Armando. E daí, só que na época casava só para a igreja. Não casava para o civil. E daí casaram no civil mais tarde? E daí nós estávamos um ano casados. Daí apareceu o primeiro nenê, que era Maria Regina. Ela era gêmea, nasceu de 7 meses. A outra faleceu. E essa ali eu consegui salvar ela. Ela pesou 700 gramas quando nasceu. Porque eram 2, eram pequenininhas. Eu não fiz pré-natal, aqui não existia isso. Tinha que ir por São Miguel, mandei-me lá por Foz, né? E daí, mas eu consegui criar ela, né? Com o médico. E os médicos de Santa Helena, de Foz, mandaram nós para casa, que cuidasse dela, que ela não ia morrer, ela não ia sobreviver, que nós era novo, nós ia ter mais filho. Mas eu sempre tinha fé que eu ia curar ela, né? A senhora teve o parto? Não, onde? foi em Missal. Tiveram que tirar ela. Daí foi no hospital? Sim, no hospital. Um médico em Missal ainda,
que tinha só uma perna, caminhava de muleta. Um hospital de madeira, tipo um L que tinha lá. Antigo era uma escola, eu acho. E daí uma das gêmeas nasceu morta? Não, ela nasceu às 8 horas da manhã e faleceu às 11 horas. E daí, quando eu fui lá, 7 dias depois, fomos lá para tirar os pontos. Naquela época eles tiravam os pontos quando eles operavam. Daí o médico pediu, a neném morreu. Falou ele, não morreu. Ah, mas então eu vou fazer um curativo bom no umbigo. Foi que depois, por causa disso, que deu uma meningite dela, quase morreu. Fiquemos em Foz do Iguaçu de segunda até sábado internada. Foi aí que o médico mandou em casa cuidar bem dela, mas ela não ia sobreviver. Ela sobreviveu. E o parto dos outros filhos, como é que foi? E começava em casa, terminava no hospital. Tive 3 cesáreas. E 2 partos que eu livre. Depois sofri mais do que se fosse feito cesárea. Ali na sua família, a senhora já falou do trabalho, né, que o dia de trabalho, que trabalhavam fora, né, com leita. E os outros trabalhos, como é que eram organizados, ainda quando a senhora era solteira? Como que se diz, a gente lavava roupa no rio. Não tinha máquina. Lá o pai ficava uma tábua aqui, botava uma tábua comprida lá, e tu entrava com os pés na água lá, e da água corrente. A roupa era mais de bater, limpar, e às vezes tinha que, na época a gente fervia muita roupa, a gente levava uma lata lá na beira do rio, fazia fogo embaixo da lata e fervia a roupa, que a roupa da piazada era muito ruim para limpar, né? E era tudo roupa bem remendada, assim, hoje em dia eles usam roupa remendada, naquela época usava por necessidade. E o lazer, o divertimento, Regina, como é que as mulheres Não existia. faziam? Pensa agora ir lá no Paraguai, morar no meio do mato que tem só uma vilinha, que não tem nada. Fecha os olhos e pensa como é que fica lá. Assim era aqui. Mas Eu era muito amiga que nós se criamos junto com a mulher do Gasparinho ali, a irmã dela, né? Desde os 7, 8 anos. Fomos na escola junto, tudo. Então, minhas amigas mais era sair, claro, depois as outras. Então, quando que eu não estava lá, elas estavam lá nos fins de semana. você visitava? Sim, de semana de tardezinho também, e a gente ia depois que estava tudo limpo, depois que todo mundo se veio morar ali, se derrubou mais mato, ficou mais aberto, né? Aí não tinha tanto perigo. E baile, festas, a senhora chegou a participar? Ainda solteira? Festa era uma por ano ali quando saía. E a gente se preparava, trabalhava para ter os trocos para ir na festa. E a festa era aquelas bebedeiras, esses homens bêbados, tudo. Na época dava medo, porque era tudo gente que andava, se não era revólver, era faca na cinta. A gente tinha muito medo. Depois do clube não, mas eu já era casada. A Santa Inês, não sei se tu se lembra, construiu um clube bem alto. Aquele clube lá. Mas eu já era casada. E frequentavam de baile juntos? Sim, depois. Sempre a gente tinha que trabalhar na cozinha, ele era garçom, então a gente... Eu não pedi pro Juca, mas ele sempre foi bastante envolvido com música também. Sim. Ele chegou a participar como músico de uma festa, baile? Sim, ele e o Gasparim. O Gasparim com a gaita, ele convidou. Por isso eles se criaram junto. Eles iam daqui até na Moreninha a pé uma vez foram. Eles foram por muitos lugares ali. Pena que não perguntou isso para ele. Eles tocavam e davam aqueles bailão aqui em Cristo Rei, Itacurá. É para cá, Itacurá. Em Cristo Rei tem uma comunidade forte também.
sempre sem bailinho. Eram os únicos músicos que tinha ali. Mas aqui, mesmo ali, músico, aqui em Santa Inês, eles nunca tocaram. E essa herança da música hoje ficou para a família também, né? É que ele sempre teve violão, e que nem se diz, nós trabalhávamos na roça lá, nós ia embora da roça, eu ia embaixo das vacas, tirar leite, tratar, né? E ele e as meninas se lavavam e ele sentava na área lá, tocava violão. E elas foram gostando disso, cada vez mais, cada vez mais. Então, até a Maria Regina cantava quando ela era criança. E depois ela e a Marisa se esqueceram da música. Mas as outras três estão metidas até hoje na música. E com relação à vizinhança, como é que a senhora via na época? Mas naquela época não existia, sabe? Hoje a ganância faz a distância. E naquela época não existia ganância disso, ganância daquilo. Cada um fazia para sobreviver. Então todo mundo era amigo, todo mundo se ajudava. Tanto que a minha mãe, quando era meninota, assim, quando uma amiga dela ia ter nenê, ela me botava lá para trabalhar 30 dias, lavar roupa de graça, não ganhava um caramelo. Tanto que se ajudavam, né, naquela época. Ninguém pagava ninguém. E sobre a educação? Quando a sua família chegou, já tinha escola? Não tinha escola. Depois davam aula numa casa ali, meus irmãos iam, eu já não ia mais, não podia. E daí a Elce Louride foi a primeira professora. A Zulmira também foi professora, mas aí já tiraram. Eu também era para ser professora, daí só que tinha 2 salas só, né? E depois daí, quando a Dir Maggi se elegeu prefeito de São Miguel, ele construiu uma escola lá. Assim, no meio aberto de chão e uma sala para cá, outra para lá. E isso aí ficou até que cresceu. Daí depois disso aí já começou a aumentar, dizer que nós tinha até açougue lá em Santa Inês. Depois disso. Tinha um salão de mola. Depois construíram ali, né, que é aquela pizza bar aí que Trevo, era um salão de mola. Mas uns 50 anos atrás. Que o povo dançava, eu nunca mesmo entrei lá, fui olhar, né? O povo dançava e o salão ia conforme a música, mas tinha um que dançava diferente, já atrapalhava tudo. Era coisa engraçada, era do Estevão. Hoje ele está em Foz. A senhora já comentou aqui sobre, né, a gente conversou sobre os partos, e a senhora falou que teve dificuldade. Como é que era ser mulher naquela época com relação à saúde? Vocês não querem nem imaginar uma coisa dessa, gente. A gente sempre não tomava banho no rio, era dentro, numa bacia. Não existia chuveiro. Não existia. E para buscar saúde quando estava doente? Olha, buscar saúde em últimos casos mesmo. Para qualquer coisa, era chá, era benzimento, mas que nem eu estou viva ainda, acho que por causa do chá que eu tomo hoje, todo dia eu tomo um tipo de chá. Porque se eu vou me entupir de remédio, já tomo bastante remédio. Isso era na base da chá, tinha um Kaiser, um velho Kaiser, um velho que veio da Alemanha. Ele tem ali Kaiser ali, agora o velho mundo morreu, era filho dele. Você lembra? Não, acho que isso não. Sim, lá em cima, em frente ao cemitério velho, eles moravam lá. Aquele ele fazia
tudo quanto tipo de benzimento. Então o socorro era lá. Até ela ensinava o chá que era para dar. Eu não me lembro de alguém ter ido para o médico naquela época. E as parteiras, elas vinham na casa? Da onde que eram as parteiras? Lembra de alguma parteira? Tinha a velha Molon, que matou a nossa vizinha. Matou mesmo, por causa que ela tinha 2 meninas, ela teve um bebê, morreu. Ela engravidou logo, né? Eu não sei por que também. E daí, quando que ela teve esse outro bebê, ela não estava bem muitos dias antes, né? E daí ela foi lá, e ela tacou injeção para força, e me acredita que a criança estava com a espinha na boca para sair. A criança estava dobrada. E daí, em último caso, levaram ela em Santa Helena. Daí lá o médico já rachou a barriga dela e trouxe. E tirou a criança. E daí o marido trouxe a criança morta e ficou a irmã dela lá. Quando ele saiu com o táxi, a mãe morreu. E o médico relatou que foi de tanta injeção para força e a criança não podia sair. Aí ela arrebentou por dentro, estourou. E daí tinha a velha Locatelli, que era parteira também. A senhora também citou que começou, teve os partos, começou em casa. Sim. E depois terminou, todos eles no hospital? Sim. E quem que eram as suas parteiras? Uma vez era a velha Locatelli, não uma só. E daí tinha que ir para o hospital porque não tinha como. Que nem eu tive que fazer tratamento de todas as minhas filhas, senão eu ganhava ela tudo em 7 meses, o médico falou. Eu tinha essa pendência ali. E a Regina, a senhora falou que foi em Missal. E as outras nasceram aonde? A Marley nasceu em Cascavel. A Sandra nasceu aqui. A Marisa e a Sirlene, que começou em casa, foi para Missal também. A última que nasceu aqui, que tinha aberto esse hospital aí. Aqui da Presidindo. Sim, a prefeitura era ali, né, que é o museu agora, na época. Mas então tá, Regina, também tinha falado pro Juca antes, se tem, a senhora tem algum fato, alguma coisa que aconteceu, ou alguma informação que eu não tenha pedido, que a senhora queira. Eu sou muito esquecida, ver que eu começo e termino, né? Eu sou muito esquecida, eu tenho esse problema de esquecimento, né? Provavelmente eu vou me lembrar de muita coisa, mas até que eu vou te procurar, eu vou esquecer de novo. Deixar no caderninho e anotar. Mas assim, a senhora tem histórias muito interessantes, a própria questão ali que vários citam da morte do seu pai, né, por questões já falou isso? Muitos não, mas o seu Gasparim, pessoal que estão vinculados em Santa Inês, né, lembram, né, então é interessante, a senhora esclareceu para nós esse fato, a própria questão do nascimento das suas filhas também, que é um pouco diferente dos demais, né? A senhora conseguiu buscar ajuda, ter hospital, né? Pois é, mas eu não consegui pegar ajuda antes. Eu tinha 19 anos, eu não fiz um pré-natal, eu estava grávida de gêmea, não sabia. E naquela época, era um Deus me acuda, assim. Eu pesei 48 quilos. E daí foi falta, que hoje acontece, eu não sei o que ia acontecer, né? Mas na época era normal, todo mundo, ninguém falava nada. Nem minha mãe, nem minha sogra, nem meus vizinhos, não tinha ninguém para pedir socorro. Então foi na casa que elas nasceram por causa de alguma coisa que faltou ali, um tratamento. E depois os outros também deu pendência, tudo os outros, era
um sofrimento minhas gravidez tudo. Muito. Porque não podia... Era fácil. Eu tinha descendência de perder todas elas antes do prazo. Em qualquer médico que eu ia, falava a mesma coisa. Então, mas passou, graças a Deus, tá tudo aí. Então aí... Agora só essa trajetória aí da minha filha que faleceu por causa desse traste Covid aí. Que isso dói, machuca, isso aqui. Eu pensei que eu nunca mais ia sofrer tanto sofrimento, né? Mas perder uma filha, tirar... Eu conversei com ela há 1 hora e daí de noite já me avisaram que a menina tinha morrido. Eles mataram minha filha. Aquele médico, aquele cavalo velho lá, que ninguém gosta, aquele baixinho. Onde é que se viu? Ela foi andando para a sala para ser incubada. A enfermeira me contou, botou o chinelinho lá, mas não vai doer. Mas tem que me incubar, tem que aquele médico ali que tirava as feridas, biruga. Carlos? Labrado. Era esse que estava aquele dia lá. Não, tem que incubar, tem que incubar. Depois, quando que me levaram lá, eu quase dei um coice nele, na boca dele. Levei em cima de mim lá falar. Que aconteceu, eu tenho que aceitar, eu também perdi um amigo. Disse, o médico vai embora aqui porque eu vou te dar um chute na cara. Eles estavam me segurando e eu ia dar mesmo, porque eu sabia. Que foi ele que insistiu. A menina disse que deitou na mesa, mas tem que ser feito, ela falou. A enfermeira falou com todas as letras. E o enfermeiro. Tem que ser feito essa incubação, era assim. Essa incubação. Não vai doer? Não. Então que Deus me ajude, ela falou. E daí a Sirlene foi ver ela depois. Diz que ela estava assim, normal. Depois que ela tinha falecido. Nem 15 minutos, nem tinham terminado de colocar o aparelho, ela morreu. O outro que incubaram depois também, 15 minutos, morreu. Então, se eu soubesse que a menina voltava, eu ia mover céus e terra. Mas não adianta eu deixar na mão de Deus. Mas eu tenho certeza, Deus que me perdoe se eu falo besteira, faço pecado, Deus vai perdoar. Mas de minha parte eu sei que foi esse médico. Porque a menina foi de manhã cedo lá, ela tinha passado Covid, ela foi de carro próprio lá e ligou para outra irmã, vai lá, pega meu carro que eu vou ter que ficar internada. Eu falei com ela 2 vezes, ela estava sentada na cama conversando comigo. Tu já pensou? Não adianta, depois que morreu, se foi, não tem volta, mas se tivesse volta, a gente dava um jeito, né? Mas assim, paciência. Então isso aqui foi eu tinha, quando meu pai morreu, a minha situação, eu era mais jovem, né? Não pensava tanto. Mas agora, quando minha filha morreu, não tem nada, nada, nada que possa preencher esse vazio. É uma coisa que fica aí pro resto da vida.